Então vejamos. Vamos iniciar por colônia de exploração. Na colônia de exploração, existem características baseadas no que nós chamamos de plantation. O que vem a ser o plantation? O plantation tem como estrutura, como característica básica, inicialmente, o latifúndio. Latifúndio é a grande propriedade. Então, a produção vai se dar no latifúndio, na grande propriedade, mão de obra escrava. A produção de gêneros será, na verdade, a chamada monocultura, vai se produzir uma única cultura e essa produção é destinada ao mercado externo. A quem se destina essa produção? Mercado externo. E quem é esse mercado externo? A metrópole. A colonização, então, reiterando, ela se dá, acabei de falar, numa estrutura chamada plantation. O plantation tem como característica o latifúndio, a grande propriedade, a mão de obra escrava, a monocultura. Tudo bem? Isso tudo vai ser regido pelo que nós chamamos de pacto colonial, que vem a ser o pacto colonial, ou exclusivismo colonial. Significa que a colônia pertence à metrópole. Metrópole é quem é a dona da colônia. Logo, nessa relação que nós estamos falando, se nós estamos falando da América do Norte e é uma colônia de povoamento, a colônia pertence à Inglaterra. A colônia é exclusiva da Inglaterra. Então, todo o gênero produzido na colônia de exploração era mandado para a metrópole, no caso, a Inglaterra. Se nós mencionássemos o caso da Espanha, a metrópole seria a Espanha e a colônia seria a América Espanhola. A América Espanhola só poderia mandar a produção, mandar suas riquezas para a Espanha, que era a metrópole no caso. Como nós estamos falando da América do Norte, reitero, a metrópole era a Inglaterra e a colônia de exploração, o sul da América do Norte. Então vejamos, aqui já consiste o que nós chamamos de uma estrutura de colônia de exploração. A colônia de povoamento ela é diferente em todos os aspectos. Primeiro, na colônia de povoamento se produz nos minifúndios, ou seja, pequenas propriedades, pequenos lotes de terra. A produção é a policultura. Tudo que esse povo que está nessa colônia precisa, eles mesmos produzem. Então, se eles precisam de arroz, eles produzem o arroz. Se eles precisam de feijão, eles vão produzir o feijão. Se eles precisam de trigo, cevada, eles vão produzir. Então, por isso essa produção ela se dá em pequenos lotes, pequenas porções de terra, e é a policultura. Existem várias culturas, diferentemente da colônia de exploração, que é uma única cultura, é a monocultura. Tudo bem? Outra coisa, a mão de obra. A mão de obra na colônia de povoamento, ela é uma mão de obra livre e familiar. Ou seja, as pessoas que estão vivendo nessa colônia é que produzem os gêneros que necessitam. Então, temos aqui uma estrutura. O mercado que eles visam é o mercado interno, porque são para atender suas necessidades, certo? Então, vou reiterar. Colônia de povoamento, a única que existiu foi nas colônias chamadas de 13 colônias no norte da América. E aí nós temos, então, essa estrutura que eu acabei de falar, que é a produção no minifúndio, a mão de obra é livre familiar, eles produzem diversos gêneros, por isso policultura. O mercado que eles priorizam é o mercado interno. Então, vejam a diferença entre uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração. Né? Isso vai ter efeitos bastante relevantes, porque enquanto o norte das 13 colônias, porque nós temos as 13 colônias, só que o norte é colônia de povoamento e o sul colônia de exploração. Então nós vamos ter o seguinte, o norte se desenvolvendo e
o sul se mantendo agrário, se mantendo exportador para atender os interesses da metrópole. O norte, que era uma colônia de povoamento, ele gozava de bastante autonomia. Para ele, praticamente não vigorava o pacto colonial. O pacto colonial era seguido restritamente ou rigorosamente no sul, que visava o mercado externo, que no caso era a metrópole. A metrópole empreendia sobre o sul, que era uma colônia de exploração, obviamente, um controle muito mais rígido. Porém, funcionava o que nós chamamos também de comércio triangular. Como assim um comércio triangular? O norte, que gozava de certa autonomia, ele poderia comprar de outros países que não fosse a metrópole. Então, ele não seguia restritamente ou rigorosamente o pacto colonial. Ele poderia adquirir produtos de outras localidades, diferentemente da colônia de exploração. A colônia de exploração, ela só poderia vender para a metrópole e ela só poderia comprar da metrópole. A metrópole não, a metrópole é livre, ela compra e vende para quem ela quiser. Agora, a colônia é exclusiva da metrópole, ela só pode vender a matéria-prima para a metrópole e a colônia só pode comprar os produtos manufaturados da metrópole. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eles produzissem, é um exemplo, que eles produzissem algodão, é a matéria-prima. O sul iria vender para a Inglaterra. A Inglaterra ia passar esse algodão por um processo de manufaturado, ia tornar esse algodão um tecido e venderia esse tecido para a sua colônia. A colônia de povoamento não poderia vender matéria-prima para nenhuma outra localidade, nem comprar produto de outra localidade. Entretanto, o que eu estou dizendo que ocorria é o chamado comércio triangular. Como o norte gozava de uma certa autonomia, o norte podia comprar de outros países. E o norte comercializava com o sul. Obviamente, quando a Inglaterra soube disso, soube desse comércio triangular, ela tratou rapidamente de tentar coibir essa comercialização que dava, em certos termos, prejuízo para a metrópole.